A paz do Senhor, povo de Deus, aos que estão dentro do templo, aos que estão cultuando aí fora, aos que estão acompanhando este culto também, adorando a Deus através das mídias sociais. É uma alegria muito grande. E na rádio também, né, de boa saúde. É muito bom, irmãos, usar os recursos tecnológicos em prol do reino de Deus, né? Eu dizia sábado, ali no campo de Cerro Corá, que se Jesus tivesse vindo nesse tempo, ele ia aproveitar ao máximo as mídias sociais para que o evangelho do reino fosse propagado. Eu quero externar aqui a minha gratidão ao Senhor, que tem me dado este presente de conhecer mais uma parte deste povo do qual eu também faço parte, não é? E de estar aqui nesta noite cultuando ao Senhor com estes amigos preciosos que eles sumiram, viu? Eu disse, Jesus, será que essa mensagem é da irmã Elma que eu conheço, né? Quando ela me mandou a mensagem fazendo o convite, não é? Esse casal abençoado. E eu estou feliz por ver o trabalhar de Deus, irmãos, na vida deles. Quero agradecer ao meu mano, não é? A quem carinhosamente nos tratamos assim, na Fitali, que se dispôs a vir conosco. Ele é muito amigo do presbítero Medeiros, que congrega ali no Tirol, e as meninas que vieram comigo, Wanda, Cleo, Ivete, e assim a gente vai, não é? Eu sempre digo, para o bem não tem quem derrube o povo de Deus quando se une em um propósito. Também estou feliz, viu, Áquila, de lhe ver, meu filho. Lhe vi algumas vezes ali nas festas de Betânia, aquelas festas bem pequenininhas, que já vai começar outra dia 14, agora em Muriú. Não é? Acompanhei os feitos de Deus na sua vida, não é? Ele não disse aqui, irmãos, mas pense. Eu vi pelas redes sociais, pense num casamento que foi bonito, não é? Coisa de príncipe mesmo e de princesa, não é? Porque o Senhor é aquele... E ele está mais bonito, viu? Está mais bonito depois do casamento, porque é o sinal que Deus está, não é? Foi de Deus o negócio e que o casamento está fazendo bem. Não é? A gente fica, Jesus, falar o quê, dizer o quê, diante de tanto que já recebemos, irmãos, do Senhor nesta noite. Foi feita a leitura aqui no livro de Esther, a base bíblica do tema, não é? O tema, um tema muito bonito, eu gostei muito deste tema, escolhido para esse tempo. Não é por acaso, é propósito. Não é por acaso, é propósito. E nós vemos, já foi lido aqui, mas eu vou repetir o versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther, que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. A gente fica vendo, porque até quando não se está sobre uma tela de uma TV, de um computador, mas de alguma forma as notícias chegam até nós.
não é? Pelo WhatsApp, enfim, as pessoas comentam, e eu vendo assim, esses jovens que vieram de diferentes lugares, unidos, dizendo que não vão dividir a sua adoração. É algo extraordinário, é um milagre, porque não faz tanto tempo que mães e mães estão lá com sua dor, com o seu luto, não é por consequência de escolhas erradas, porque alguém pegou toda a sua expectativa, perspectiva e escolheu um caminho sem volta, não é? Mas sei que os tempos são difíceis e desafiadores, mas que não seja só uma melodia, mas um sentimento do coração de vocês, de não negociarem. Doure barai, redei que amar, siui deneminai, aquilo que vocês receberam do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vemos, amados, o significado da palavra propósito. É a intenção de fazer algo, ou algum desígnio. Propósito também é aquilo que se busca alcançar um objetivo para uma finalidade. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por quê? Porque nós temos um propósito. E nós vemos que cada um de nós o irmão Acla louvando, os meninos da banda, cada um tocando lindamente um instrumento, porque o Senhor nos escolheu, e para a vida de todos nós Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E eu posso dizer a esta juventude e a toda a igreja do Senhor, que o importante, nós vínhamos no carro conversando sobre que as promessas de Deus para vivermos, elas estão condicionadas à nossa obediência. A nossa obediência. Não dá para barganhar, não dá para fazer arrumadinho, não dá para brincar com Deus. E principalmente agora, que tudo que Jesus já falou lá no capítulo 24 de Mateus, nós vemos se cumprindo tudo isso e mais um pouco, e o texto lá ainda diz que é só o início, o princípio das dores. Então precisamos sim nos fortalecermos em Deus. Nós sabemos que é um trabalho unificado, mas a história de Esther, ela alcança todos os públicos, porque ela começa como uma menina órfã, que em uma daquelas batalhas onde os reinos inimigos invadiam e tomavam o povo como escravo, ela perde os seus pais, ela perde a sua pátria. E alguns teólogos dizem que Mardoqueu era seu primo, outros dizem que era tio, mas enfim, não era assim, não era o pai, não era a mãe. E eu fico imaginando, irmã Elma, os desafios vividos por uma menina educada por um homem, numa cultura que a gente sabe muito bem quando vai estudar sobre a cultura daquele povo. Mas ele passou para ela o que tinha de melhor. Ele era um homem de visão. Tantas pessoas estão até com função no círculo de oração, na comissão de visita, mas sob um desequilíbrio que só a graça de Deus.
Aí começa a dizer, chamar os filhos de peste, de praga. Começa a dizer que não vai dar para nada. Mas Mardoqueu era um parente que quando ele toma, irmãos, porque Deus usa qualquer circunstância para fazer o que ele quiser. As pessoas xingam, criticam a rainha Vasti, mas vocês têm noção do que é ver seu marido dormindo e acordando para beber e bebendo para dormir, dias e dias. A mulher se cansou. E Deus se aproveita da irritação da rainha Vasti para traçar um caminho na vida de uma menina órfã. Resumindo, improvável. Improvável. Foi o primeiro concurso de Miss da história. Se fosse trazer para o contexto de hoje, ali era nada mais, nada menos do que um concurso de Miss. Porque estavam ali as princesas, as moças mais bonitas, concorrendo àquela vaga. Diz que era aproximadamente 1.500 moças. Mas quando Deus quer. Como diz um amigo, exaltado seja o Deus que quer. Porque quando Ele quer, pastor, Ele quer. E ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ei, Rabai. Doremantio iterebianai. Redeviassuri andarai arabahai. Não era pai, não era irmão, era um parente mais distante. Mas ele vê ali uma oportunidade. E incentiva Esther a concorrer ali. Não era um lugar qualquer. Era o posto de rainha. Porque nós, adultos, nós precisamos ter essa visão. Não foi em vão que Deus mandou este jovem senhor aqui nesta noite. Não foi. Existiu uma mãe comprometida com Deus que diante de um diagnóstico médico, no outro dia ela vai para o matutino. Pronto, eu sou no matutino. Muitas grandes vitórias Deus me deu no matutino. Rei Rabarabahai. Dou-me a namanai. Hoje mesmo foi o aniversário do culto matutino lá de Candelária. Você já tem noção do horário que eu acordei, né? Pronto. Loure kamanahase. Ridiriminaviaçou. E ela vai lá e entre tantas, a história que vai sendo contada diz que o rei achou graça, se encantou, se agradou. E aplicando hoje para a nossa vida, meninas e meninas, maiores e menores, será que se fôssemos agora assim à presença do rei, será que ele acharia, será que ele está achando graça em nós esta noite? Porque o rei Assuero achou graça em Esther. Deus que cuida de cada detalhe, coloca um eunuco que se encanta, que orienta, que cuida. E ela mantém, olhe, o segredo.
Porque não é toda hora que se pode falar tudo. E Deus não permitiu que ninguém perguntasse de onde ela veio. O homem achou graça, quis ela e acabou-se. Mas na hora de Deus agir diferente, Ele coloca a minha e a tua fé em prova. Sempre foi assim. E Esté passa. Está ali como a amada, como a querida. Mas já iam-se 30 dias que o rei não queria conversa com Esté. E hoje eu me peguei pensando, será que Esté já estava começando a se embelezar com a coroa, com o trono da rainha? Porque quando Abraão ficou muito abobalhado, ele disse, ei, me dá Isaac para cá. Não faz sentido esse entendimento. Arabarrace. Lou meneve assuri andarabahai. Ai decamassou. E chega a notícia que aquele que foi o maior instrumento para que ela chegasse aonde estava, estava lá, de frente à porta, vestido de pano de saco, aos gritos, e ninguém podia ir para a porta que dava de frente para o palácio, vestido de pano de saco e gritando. Quando chegaram contando a Esté, Esté providencia logo umas vestes, manda entregar. E ele rejeita. E manda um recado. Na nossa caminhada sempre vai ter. Eu vejo Amã como a figura do inimigo. Que muitas vezes quer nos paralisar, nos intimidar. Dourebarabahai. Porque o que aquele homem fazia com Mardoqueu, ele não gostava de nenhum judeu. Mas ele sempre estava ali na cola de Mardoqueu, fazendo pressões psicológicas para desestabilizar o homem. O eunuco vem, dá o recado para Esté do que estava acontecendo. Ela manda o recado de volta. E a resposta que Mardoqueu manda para ela é essa que está a base bíblica deste tema. Escolhida para este tempo. Não é por acaso. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Entenda isso nesta noite. Receba renovo e força e prossiga. Porque ninguém ganha uma guerra, ninguém vence uma grande batalha de braços cruzados. Tem que lutar. Tem que lutar. Ei, Lamai. Tioremante. Vocês veem os atletas? Os prêmios, né? É do ouro ao bronze. Normalmente os que ganham o ouro, os repórteres estão lá, querendo fazer a matéria, eles estão de posse da medalha, da taça, do prêmio, mas estão num grau de exaustão que às vezes nem falam direito. Isso se aplica à nossa caminhada rumo aos céus. Você não pode retroceder. E quando Mardoqueu refresca a memória de Esté, aí ela toma uma posição. Porque ela havia sido instruída que oração e jejum são armas poderosas em Deus.
viu o líder. Ela podia dizer, diga a ele que junte todos os judeus para jejuar, que depois de 3 dias eu vou tentar. Mas ela diz, manda que ele reúna todos os judeus durante 3 dias e 3 noites. Que eu e as minhas moças também vamos jejuar e orar. Aí quando você não vê o fluir de Deus na função que você exerce, você já cresce o olho, porque tudo que a outra faz na igreja, Deus abençoa. A outra ora de madrugada, a outra faz campanha de jejum, a outra tem sempre uma palavra de encorajamento. Ou você está pensando que o povo é o quê? É saco de pancada? Não é. Viu? Desamarra esta cara, porque tu foste paga com preço de sangue. Tu és livre em Cristo. Não sei se eu ainda volto aqui, né, irmãos? Porque uma palavra dessa, Biarai, do que miniviassuri minaviassou. Precisamos banir esse demônio de dentro da casa do Senhor. É uma disputa, é uma inveja. Só quer ser mais santa. Rabarabahai. Do que menivia soremanahai. Você está pensando que santidade é pedaço de roupa e de cabelo? Não é, não. Quem é santa tem que dar frutos. Eu fui chamada para servir a Deus na Assembleia de Deus. Eu sou do tempo que eu sou de uma praia do litoral norte, aqui no Rio Grande do Norte, mas era o nosso pastor quem dizia o dia que a gente podia tomar banho. Sabe qual era a ordem por causa da transparência? Era tomar banho, parece ignorância, mas era zelo. Ninguém se perdeu. Era de saia jeans, com short por baixo. Eu preciso dizer isso para que ninguém venha distorcer o que Deus está falando conosco nesta noite. Você fez um juramento diante de Deus e diante da igreja, e se você não cumpriu o estatuto, você está pecando por desobediência. De carabahai. Mas que pedaço de cabelo e de roupa é modelo de santidade? Não é, não. Reivia andio, reivia namanai, do querebiassiri minai. Do que menivia suriminai. A Bíblia é recheada de promessas poderosas para a nossa vida pessoal. E eu creio que a mãe do Acla se agarrou às promessas bíblicas. Se ele, que foi condenado pela ciência, já é até funcionário federal, você não passou um terço do que ele passou. Esse Deus não pode te aprovar no Enem, não? Aramas. Alabassuri miniviaçu. Agora se lembre. Se você estudou, ele vai te ajudar. Agora se você pega o tempo de estudar e fica aqui vendo besteira, aí o que é que ele vai lhe ajudar se você não se esforçou? A minha Bíblia tem promessa sim, mas é para quem se esforça. Se quiser a ajuda dele, se esforce. Não tem sentença negativa dada por parentes que possa impedir o propósito de Deus na sua vida. Seja você quem for. Arabas.
quando assumimos um propósito diante de Deus. Rouve Arabahai. Nós, ou um compromisso com Ele, precisamos entender que a nossa postura e atitude diante das questões da vida precisam serem diferentes, viu? Das moças do mundo, das mulheres do mundo. A nossa postura tem que ser diferente, porque existe um Deus poderoso que tem o domínio, que tem o controle sobre a minha vida, sobre a tua vida. E foi este Deus que agiu na vida de Esther. Tem gente que está na luta, na prova, está vivendo um tempo de ameaça, liga para todo mundo, mas não tira um minuto para falar com Jesus. Você precisa orar. Você precisa orar. A crise é instalada. E graças ao maligno Amã, já se tem cartas espalhadas por todas as províncias, que todos os judeus seriam executados em um mesmo dia. Mardoqueu lembrou, quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Hoje Ele conta comigo. Hoje Ele conta contigo. Hoje Ele conta conosco. Aleluia. Aleluia. Agora Esther via que ela tinha uma missão de fato. Que ela não foi ali porque era a mais lindinha, porque eu acho que escrava judia não tinha nenhuma roupa apresentável. Mas quando Deus bota a graça dele, olha. Oh, remeneme assou. Rabahana. Yarabahai. E essa pergunta é forte de Mardoqueu, forte que mexe com Esther, ao ponto dela ter a atitude de se posicionar. Está diferente hoje? A realidade do Brasil, as mídias querendo nos convencer que o errado é certo, e que o certo é errado, não infrinja os princípios. Não quebre os princípios, porque se você quebrar princípio, lá na frente vem a conta com juros e correções. Esther se posiciona, entende a missão. Aleluia. Arebarabahai. Chegou o momento, de fato, de Deus cumprir o propósito na vida de Esther. Aleluia. Aleluia. Oh, Remanai, Esther nos dá um lindo exemplo de fé. Usando recursos infalíveis, a intercessão e o jejum. Não sabe o que fazer, por ser dirigente de ciclo de oração, por também ter um trabalho voltado à oração no meu Instagram, para ser mais específica, eu recebo pedido de oração todo dia. E recebo muitas mensagens onde as pessoas dizem assim: irmão, o que é que eu faço? Já fiz propósito, já fiz campanha, já orei tanto e Deus não fez nada. Diga aí, irmão, o que é que eu faço? Continue orando.
Nem sempre o relógio de Deus vai estar ajustado com o nosso relógio. Mas eu quero lembrar a vocês que o tempo dele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E se você for fiel, Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Você vai viver através do jejum e da oração. Você vai conseguir compreender melhor as coisas que Ele deseja que você faça. Você fica mal, você quer procurar defeito, porque alguém está desempenhando muito bem uma função, mas enquanto alguém está pagando o preço, irmãos, porque fazer um som é fácil. Agora, um som com unção é outra coisa. Ter uma voz bonita, ter seu doutorado em música é fantástico. Mas sem unção, irmão, eu sempre digo, sem uma gotinha de óleo, ainda bem que aqui há um rio que corre. Há uma graça sendo dispensada que alcança até quem está a nos ouvir. Ore, jejue, tenha calma e espere o comando de Deus. Depois de 3 dias, vem do céu a estratégia. Eu imagino que Esther foi para aquele pátio com as pernas tremendo. Mas ela foi. E Deus quer isso de nós. Muitas vezes nós precisamos dar passos com as pernas tremendo. Mas não podemos perder a fé. Porque Ele sempre vai estar no controle da vida de quem Ele confia, espera e crê. Roubiarabahai. Aí você quer ir de cara limpa, tudo fora do lugar, não vai funcionar não. Louve Arabahai. Há anos atrás, quando meu filho terminou o fundamental, a escola que ele estudava decretou falência. E eu passei muitos dias orando, pedindo a Deus um desconto no valor que o pai dele pagava na outra escola. E quando o desconto veio, o pai dele disse que não ia mais pagar. Matutino já era a minha rotina mesmo. Fui para lá chorar e pedir desconto. Eu só pedia um desconto. E o desconto de uma mensalidade na época de R$600 ficou para mim por 157. E vocês já estão dando glória? Quando eu cheguei lá, quem cuidava do financeiro olhou para a assistente social e disse: prepara a documentação do filho dela, que a bolsa dele vai ser integral. Nunca murmurei, nunca lamentei, mas todo dia eu estava lá no matutino. Ei, Viarai. E no primeiro Enem, ele foi aprovado e hoje é um
engenheiro agrônomo, por escolha, é feliz fazendo o que faz. Mas eu ouvi, aquela nega é atrevida. A nega é abusada. E vai estar dizendo acolá que tu só quer ser o que não é. De tanto dizer, eu agora já me declarei rica e próspera. Oh, rei barabahai. Do que me niviaçou. Em uma das idas ao Rio, encontrei uma abençoada mais vexada do que eu com essa história de rica e próspera, e eu gostei. Porque as palavras têm poder, irmã. Do que nemasse. Rei teu nome neviaçou. Esté. Jejum, todo mundo está lá no jejum e oração. E agora é a hora. A estratégia vem, bom, por que não oferecer um jantar? Ela só foi quando Deus deu a estratégia. Não vá antes da hora. Ore. Entende que papai está a lhe dar receitas nesta noite? Ela ora, ela jejuma, mas agora a estratégia vem. E ela vai lá. E quando o rei olha para ela, o que é que o jejum e a oração não faz? Vai logo se dispondo, estende o cetro e já acrescenta. O que queres, rainha? Até metade. Até metade do reino se te dará. O equilíbrio de Esté é uma das lições mais lindas para nós neste tempo, onde as pessoas estão tão doentes emocionalmente, sem nenhum julgamento, por favor. Mas mais uma vez, ela não podia falar tudo, porque a estratégia de Deus era apenas para o convite. E que o maior inimigo que estava já lá, todo pavão, fosse convidado. Convidado pela rainha, ele simplesmente se achou, não é? Que a gente vê um homem soberbo, invejoso, prepotente. Invejoso era. Quando o rei quis honrar a Mardoqueu, que pediu ajuda a ele, ele tinha certeza que só ele era capaz de receber. E tem gente na igreja, eu mereço. Ela não é para estar ali, ele não é para estar ali. Eu sim estou preparada. Pois eu temo e tremo. Eu saio de Candelária para casa agradecendo e já pedindo a bênção de Deus para outra terça. E no domingo eu já intensifico. Jesus me socorra, é depois da manhã. Porque se Ele não der, nada temos. Are carabahas. E quando... E aí o rei está lá, abobalhado. Eu tenho certeza que Esther não estava. Ela está lá vivendo seu misto de emoções, porque os sinais já eram positivos. Pelo menos morrer, ela não morreu. Mas tinha algo muito mais difícil a ser resolvido. E todos nós sabemos da história. Ela convida o rei e o pior inimigo do povo de Deus daquele tempo para 3 banquetes. E é só no 3º banquete que Esté abre o seu coração. Rei da Bahai, tem a hora certa.
Você está entendendo? Tem a hora certa. E eu dizia hoje lá em casa, o inimigo tem que ser tratado como ele é, inimigo. Com certeza, quando ela contou a história, ele já começou a ter consciência do que podia vir. E aí o céu entrou em ação. E o rei pergunta: quem é este causador de tudo isso? E ela diz: o tal Amã. Eu sempre digo: não puxe tapete de ninguém. Nunca duvide das promessas do Senhor. Não tire proveito de ninguém, porque a conta chega. Mas se você ficar na posição, no tempo, Deus faz. Jesus me chamou para servir a Ele, eu tinha 11 anos. E com 13 anos ele começou a me fazer promessas em uma pequena cidade, que na época nem era cidade. Hoje era um bairro de São Bento do Norte. Eu sou de Caiçara do Norte. E o Senhor sempre dizia: se tu fores fiel, eu, Senhor, vou fazer grandes coisas na tua vida. Depois o Senhor começou a falar que ia andar comigo na terra. Aí minhas amiguinhas começavam a rir da minha cara. Me chamavam de missionária, mas era em tom de deboche. Tá vendo a gente nesse fim de mundo que Deus não faz? Louque nerras. Rei de Menebiaçou. Depois de ter tido minha primeira experiência em viagem de avião, em 2016 eu entrei num avião pela primeira vez. Não podia ser por aqui, mas ele já me joga lá para Santa Cruz de La Serra, na Bolívia. Eu não tenho o dom de cura não, mas ele disse que ia marcar aquele tempo. E eu vi uma paralítica se levantar e andar. Não duvide do propósito que Deus tem. Lute por isso. Na Europa ele já me levou 3 vezes. E agora, há quase 2 anos, ele achou pouco, me levou para passar 1 mês em Tóquio. Fala inglês não, viu? Só no thank you e um sorriso e deu tudo certo. Arecaste, redebacio e tereminiviaçou, dou que miniviaçou, louve Arabahai. Eu não tinha bolo de aniversário na infância, não tinha. Mas quando eu fiz 50 anos, fizeram um bolo, a coisa mais linda para mim, lá em Paris. E quando eu cheguei, tinha uma festa muito maior em Natal. Porque Deus cumpre, meu filho. O segredo é obedecer e ficar na posição. Vai ter líder que vai ver você como bênção e vai lhe dar palavras de incentivo, mas vai ter outros que vão se fechar e Deus vai usar eles para você ser provada, para você ser provado, mas o propósito de Deus permanecerá de pé. Do que minamanai, herabarabahai.
E de que meniviação. Esté entra na defesa do seu povo. Aí é a hora dela revelar a identidade dela. Porque quando ela vai para aquela batalha, não é de estar ali lutando. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Ela arriscando sua própria vida, ela fez o que estava ao seu alcance. E ela acreditou que o que ela não podia fazer, Ele pode. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando. Quem impedirá? Quem pode deter? Quem é que ousa descumprir uma ordem de Deus? Andarai, uma história que era para ser contada hoje com compaixão, com aperto no coração, porque era para ter sido ali o maior massacre da história. Mas o Senhor olha assim e diz: eu vou marcar o calendário do meu povo. Darabahai. Esté não chega impondo, Esté não chega exigindo, mas lá no capítulo 8 ela propõe que novas cartas sejam enviadas e que o rei venha selar com o seu anel aquelas cartas, porque depois que o rei sela, está selado. Você crê que o rei está selando? Do que menive assuri arabarabahai. Algo a teu favor. Oh rebarahas. Ai que ne hanai. Dio rebarabahai. Do viarabahai. Como Esté, nós fomos gerados em desertos, perdas, esmagamentos e processos. Mas chegou o tempo da murta escondida no deserto virar estrela. Dio que me labla si riviarabarabahai. A convocação do Rei dos Reis chegou. E Ele conta conosco. Há uma geração que clama nos 4 cantos da terra, mas nós vamos ficar com o Brasil. Há uma geração clamando, igreja, pelo nosso posicionamento. Porque não é uma plaquinha erguida dizendo: eu estou posicionada. Eu estou posicionado. São as nossas nações, as nossas ações, é o nosso exemplo, é o nosso testemunho quem fala por nós. Aleluia, aleluia. Os processos vêm, mas não é para matar, é apenas a preparação para que vivamos o propósito. Oh, Rabahas. Eu estou bem quietinha enquanto ele está em silêncio.
Agora, depois que ele diz que vai fazer, como vai fazer, eu não corro por nada. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder andar, eu me arrasto. Mas eu não saio do lugar. Até hoje é celebrada a festa de Purim. Eu aconselho a você ler o livro de Esther. Não é um livro com poucos capítulos, apenas 10 capítulos. Aquele homem, o tio, o primo de Esther, a história termina com ele sendo exaltado. Por quê? Porque ele teve visão. Mesmo eles não sendo queridos, mas lá atrás, quando ele escuta 2 eunucos tramando contra o rei, ele manda avisar. Mas só no capítulo 10, Mardoqueu é exaltado. Depois do rei Assuero, ele foi o homem mais importante daquele tempo. Porque quando Deus levanta, levantado está. Deus se apropria de qualquer situação para exercer o seu propósito. Então não rejeite a situação. Peça graça a Deus e vai comendo o mocotó assado, porque vai chegar o dia de comer o filé mignon. Olemanaia, Redebaçu, Minai, Dominiviaçu. Se você começar pelo filé mignon, você pode não dar o mínimo valor. Dei Camanai. A mão poderosa de Deus trabalha e arruma todas as coisas. Aleluia, aleluia. Nossas histórias, viu? Nossas histórias familiares, nossas histórias profissionais, ministeriais. Não se preocupe, porque Deus é aquele que move, que trabalha a nosso respeito para o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. Devemos confiar que Ele está, como um bom maestro, afinando os instrumentos, preparando cada um, orquestrando tudo. Aleluia, aleluia. Não é para o teu mal, não é para o meu fim, mas é para o nosso bem. Romanos 8:28 diz: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Disse isso comigo. Disse que eu era feia, disse que eu era gorda, disse que eu era magra. Isso não vai invalidar aquilo que Deus decretou para você. Suporte. Permaneça servindo ao Senhor com alegria, somando e multiplicando, na certeza que no tempo de Deus Ele vai fazer todas as coisas. Clareza do propósito nos encoraja e nos revela a estratégia. A história vivida por Esther confirma esta verdade. A
a mulher que anda com Deus carrega a paz até nos dias de guerra. Sabe por quê? Porque a mulher que anda com Deus, ela é sustentada. A jovem que anda com Deus, o jovem que anda com Deus, eles são sustentados. Os homens que andam com Deus, eles são sustentados pela vontade de Deus. Não tem mais. Entenda que o propósito te faz vencer o medo. Você ergue a cabeça e diz: eu bem sei que tudo pode, Senhor. Alabaia, renemanaia, remanamassuriai. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. De carabarabahai. Do que me niviaçou. Não é porque na sua família não existe ninguém com formação acadêmica que você está sentenciado à mesma coisa. Nunca é tarde. Amém? Eu posso orar? Vamos ficar de pé. Rouviarabahai. Dourebanai. Esté, o rei te chama nesta noite. E ele quer estender o cetro para você. Mas para isso é preciso que você tenha atitude, posicionamento. É preciso que você venha romper o medo. Dourebarai arabahai. Dourebarabahai. Tem um louvor que diz que ele é dono de tudo. Passado, presente e futuro. E tudo só vai acontecer pela permissão de Deus. É na permissão de Deus que o propósito vai ser executado. Alguém pode ter dito não, mas a última palavra é da Ele é justo e ele se levantará com justiça. Dourebarabahai. Lou meneviaçu. Dourebarabahas. E derebenemenas. Que possamos sair daqui nesta noite mais convencidos de que a nossa adoração, de que a nossa decisão por Cristo, Lourebarabai, Dioremai, Uriminibiahaste, Diukei, Tchuitereminai. Irmã, eu estou tão desanimada. Lourebahai. Irmã, a senhora não sabe o que eu passo lá onde eu estou trabalhando. A senhora não sabe o que eu passo na minha casa. Esté, o rei conta com você. Receba a força. A Esté, de cara ela se apropria da oração e do jejum. Desce na presença dele. E dele vem a estratégia. Loukenemasi. Rebianamassou. Duribirai. Jukiniminimassou. Dubirabahai. Você pode dizer para ele, aí no seu coração mesmo, que você está disposta a viver o propósito. O propósito dele na sua vida. Dourebasi. Duribasirimínivia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com quem ri da sua forma de adorar. Mas hoje é noite de restauração. É noite de renovo de Deus.
O Debai, Anamassúria. O Senhor está mudando sentenças. Deus te alcança, menino, com livramento dessa noite. Arebasse. Erebiai, Chokemenebiaçu. Não importa o que alguém diz. Não importa os cochichos. Entrega tudo para Ele. Olha só para Ele. Oh, labai. Diui terebiarai. Redebiandorebiarai. Diokemi hanai. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele quer marcar ainda no calendário da tua vida neste ano de 2025 algo diferenciado. Do rele plá 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 ana redecamantio relebiaio não rei redebiaço uriminibiaço uribirabahai. Peça a Jesus para curar você dessa mágoa. Peça a Jesus para quebrar essa trava que foi colocada por uma palavra negativa que alguém lançou contra a tua vida. Pode ficar à vontade. Ele é dono de tudo, passado, Arabassúria. presente e futuro. E tudo que acontecerá será pela permissão de Deus. Nada além. Você quer viver o que Deus Nada já além preparou para vai você? acontecer no seu viver além. A do vontade que Deus dele é preparou boa. pra você. A vontade dele. Esqueça os porquês, também os talvez. Só saiba tudo que aconteceu. Foi permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perca, permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. 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 Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Nessa noite tem vitória do céu pra quem crê. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Porque Ele não tarda. Porque Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba muralha, de ajuda. ceia no O fogo, teu povo precisa de graça. se tem crente na cama, Senhor, os dias são maus. Ele manda, Ele faz Nesta como noite, quer, Ele dá tem, Ele estratégia pode, porque Ele é para a tua o filha leão de vencer. Judá, a raiz da Labaia. vida. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se
Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Nessa noite tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. Haja o que houver, você irá vencer. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Eu parei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, Ele não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro.